Você fez o teste? Você conseguiu descobrir qual é o dom que você tem? E, e os desafios, você conseguiu fazer? Tem conseguido cumprir os desafios? Tem conseguido entrar em contato com esses cinco amigos todos os dias? É importante, porque a missão do Senhor, ela não é fácil. Mas Deus, ele escolheu você, escolheu a mim, para continuarmos fazendo a missão. E os dons do Espírito Santo, ele é derramado a todos nós. Nós vimos ontem que os dons são derramados a todos. Hoje, nessa parte 2 nós vamos entender um pouquinho de cada um dos dons que foram derramados e entender também que não importa qual dom que você tenha, todos são importantes para a causa do Senhor. E aí a gente tem que pensar, olha que interessante o que diz ali, ó. Nem todos recebem o mesmo dom. Nem todos têm a mesma habilidade, mas nenhuma delas deve ser ignorada ou subestimada. Isso é interessante porque muitas vezes a gente olha e pensa que se nós tivéssemos tal dom, nós teríamos feito, faríamos muito melhor. Ah, mas se eu cantasse, se eu pregasse, se eu tivesse o dom da música, se eu tivesse o dom da fala, se eu tivesse o dom da cortesia, se eu tivesse. Queridos, nós temos dons. Deus deu dons para cada um. O que nós precisamos fazer é colocar em prática os dons daquilo que Deus nos deu. Além daquele texto que nós vimos em Coríntios, nós temos outros textos na Bíblia, por exemplo, que fala sobre os dons. O texto de Romanos, ele diz assim, ó: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, mas presta atenção nisso que está dizendo agora. Se foi o dom de profecia, que seja segundo a sua proporção de fé. Se é o ministério, que dediquemo-nos aos ministérios. Aquele que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. Aquele que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O que esse texto ele nos mostra? Além das diversidades dos dons, ele fala sobre o esforço que nós devemos fazer para usar o dom que Deus nos deu. Por exemplo, olha que interessante isso aqui, ó. Aquele que preside, que seja com zelo. Se você tem o dom de administrar a sua casa, a igreja, as coisas de Deus, faça com zelo. Porque existem pessoas que têm diversos dons, mas o seu dom ele é imprescindível para o crescimento da igreja. Se você tem o dom de ser misericordioso, que faça isso com alegria. Todos os dons, todas as habilidades espirituais, o Espírito Santo dá a todos os crentes para o cumprimento da missão. Então, esse texto mostra que o dom que a gente deu, que a gente recebeu de Deus, tem que ser usado segundo o desejo dele para a nossa vida. E devemos fazer isso com alegria, devemos fazer isso com amor, com vontade. Falamos ontem, mas eu preciso reforçar isso. Os dons espirituais, eles não são uma recompensa pelo trabalho, mas é uma ferramenta concedida pelo Espírito Santo a fim de nos capacitar para o serviço. O 1 Pedro diz ali para a gente: sirvam uns aos outros como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem diversas formas de atuar, e ela atua de acordo com o dom que ele deu para você. Todas as habilidades são essenciais. Quando a gente vê ali no livro de Coríntios, quando ele faz a comparação com o corpo, nós conseguimos perceber, isso é muito claro, nem todo olho é igual, mas todo olho é importante. Dentro do corpo, nós temos diversas funções. Você já parou para pensar em como você respira? Isso a sua cabeça ela apenas mantém. Você não fica pensando, inspira, expira, inspira, expira. Ou bate coração, não bate, bate, não bate. Não, você não pensa. Isso apenas acontece. Mas outros movimentos, eles precisam ser pensados. Eu vou pegar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa. Então, cada um dessas partes do nosso corpo
elas são importantes. Não tem uma parte que é mais importante ou menos importante. Quando eu falo sobre essas partes do corpo, eu gosto de falar sobre uma parte que às vezes as pessoas acham que ela não tem muito importante, por exemplo, o dedão do seu pé. Você sabia que se você tirar o dedão do seu pé, pessoas que perdem o dedão em algum acidente, alguma coisa, elas perdem uma grande parte do seu equilíbrio. Isso quer dizer, aquele dedo que fica ali guardado dentro do seu tênis, às vezes até tem ali alguns machucados, algumas joanetes, algumas coisas. Aquele dedo, ele é importantíssimo para o seu equilíbrio. Dentro da casa do Senhor e dos dons que Deus deu, às vezes, aquele dom menorzinho que você acha que você tem, ele não deixa de ser importante para fazer parte do corpo, porque todas as habilidades são essenciais, assim como cada parte do corpo tem a sua função. Então, que nós aprendamos que os nossos dons são para ajudar os outros, para que nós possamos juntos pregar, levar a mensagem para que outros conheçam. E aí, então, eu vou falar um pouquinho. Nós só citamos ontem alguns dons, mas hoje eu quero que você entenda um pouquinho sobre o que é cada um dos dons. Então, por exemplo, ali vamos começar pela palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, a pessoa que possui esse dom, ela não é apenas sábia, mas ela é capaz de transmitir essa sabedoria a outros. Porque existem muitas pessoas que são inteligentes. E ser inteligente é você ter conhecimento, você ter bagagem de estudo para alguma área da sua vida. Você ter experiência com aquilo. Mas tem gente que tem a experiência e não sabe transmitir. Quando você tem o dom da palavra de sabedoria, da sabedoria, você tem o dom de transmitir essa sabedoria aos outros. Falando sobre o conhecimento, é a habilidade de aprender as verdades espirituais e apresentá-las de forma ordenada. Eu acho isso muito legal quando nós falamos com crianças. As histórias bíblicas, a gente tem ali e conhece de mente muitas histórias bíblicas. Mas se você já foi um dia numa classe dos pequenos, você vai ver como aquela professora, ela tem uma didática e uma sabedoria para apresentar aquela história de maneira que as crianças elas fixem não só a história, mas os princípios que estão por trás. Palavra do conhecimento. Ela tem a habilidade de não somente apresentar a verdade, mas apresentá-la de uma maneira simbólica, importante e ordenada para que se entenda. Discernimento de espíritos é a habilidade de saber entre aqui o que é de Deus e o que não é de Deus. Às vezes a gente pode imaginar que é quando tem alguém com uma possessão, não é somente isso, mas se você lembra da história, Jesus estava com seus discípulos e Pedro ele começa ali a falar que não ia abandonar, que estaria até a morte. O que Jesus fala? Afasta-te, Satanás. Porque muitas vezes o inimigo ele não precisa fazer grandes movimentos, mudar de voz, mas a influência que ele tem na nossa vida é grande. Quando nós permitimos, a pessoa errada ela vai influenciar. Quem tem discernimento de espírito, ela consegue olhar e falar: isso é de Deus, isto é uma contrafação, isto não é de Deus. Então, precisamos ter também esse discernimento espiritual, é importantíssimo para enxergar, às vezes, na atuação do trabalho, na atuação de um chefe, na atuação de um vizinho, na atuação, às vezes, de pessoas da nossa igreja que podem, por não estar tão próximas do Espírito Santo, ser usadas. Nós temos que ter esse discernimento. É imprescindível para esse tempo do fim. Outra coisa importante é a fé. Ah, pastor, mas a fé todos temos. Essa fé é uma fé diferente. Ela faz com que aquele que tenha possa fazer coisas excepcionais para Deus. Dons de cura. Existem pessoas que elas têm conhecimento e elas recebem a direção divina para fazer com que curas aconteçam em momentos especiais. Eu acho muito bonito esse dom. Existem pessoas que elas têm a capacidade de te indicar, de te ajudar, fazer com que coisas aconteçam e às vezes ela tem até operação de milagres. Esse é um dom especial, executado apenas sob direcionamento divino. E é um privilégio aquela pessoa que possui isso. Mas é interessante que quando a gente vê todos esses dons, que às vezes a gente só via lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, ele está disponível até o dia de hoje.
Mas se a gente lembra o que nós vimos ontem, é que todos os dons, eles apenas acontecem de acordo com a vontade do Espírito Santo. É ele que faz acontecer segundo a vontade dele, porque todos os dons, eles têm um propósito. Vocês lembram qual é o propósito? O propósito dos dons é crescimento da igreja, da pregação do evangelho. Então, se Deus em algum momento achar que vai usar você para uma operação de milagre, para um dom de cura, tenha certeza que se você tiver à disposição, ele vai utilizar você. Outra coisa importante é a profecia. Nós vimos no livro de Joel, que fala que no tempo do fim, os nossos jovens terão visão, os velhos terão sonhos, mas de que a profecia, ela continua. Ela não existiu só naquela época, ela pode ser usada até o dia de hoje. Variedades de línguas. A gente sabe que esse ainda é um tópico complexo dentro do mundo evangélico, principalmente, porque, segundo a Bíblia, a variedade de línguas são línguas conhecidas, mas desconhecidas por quem falava. Mas eram línguas que existiam. Hoje a gente vê, né, no mundo evangélico tem alguma dificuldade com isso aí, mas a Bíblia, em Atos diz ali, ó, é a capacidade de falar idiomas de outras nações que eram desconhecidas por mim. Por exemplo, eu chego num lugar onde nós temos uma diversidade de pessoas do mundo e ali dentro daquele grupo de pessoas tem alguém que tenha uma língua, vamos assim dizer, por exemplo, alguém que fale russo, e eu não tenho noção nenhuma de russo, mas Deus me usa naquele momento para que aquela pessoa que precisa receber a mensagem entenda aquilo que eu estou falando. Então Deus atua na minha palavra e atua naquela pessoa também. E aí tem a segundo tom, o dom, dentro dos dons de línguas, que é a capacidade de interpretar. Existem muitas pessoas, eu ouvi certa vez o testemunho do pastor Rodrigo Silva, dele falando sobre a questão de como ele aprendeu a língua inglesa. Ele apenas entendia. Ele apenas falou assim, eu nunca estudei, mas ele entende e ele fala. Então, assim, Deus ele usa a capacidade de falar e a capacidade de interpretar. Quando ele trabalha com a parte da interpretação das línguas, a Bíblia é muito clara em dizer que ela não, normalmente quando se apresenta, ela fala até que não seja mais que um, dois ou até três, para que a igreja, ao receber a mensagem, ela receba a mensagem direcionada para aquilo que Deus quer. Lembra, todos os dons, eles são utilizados para o crescimento da igreja. Com o recebimento dos dons, todos os demais, o recebimento do dom do Espírito Santo, todos os demais seriam nossos, pois nós podemos e nós devemos recebê-lo segundo a plenitude e das riquezas da graça de Cristo. Então, a promessa do Espírito Santo não é uma promessa antiga, não é uma promessa que foi feita só para o Novo Testamento, não é uma promessa que foi apenas para os profetas do Antigo Testamento. É uma promessa que está disponível nos dias de hoje. E aí, você tem entendido como é que funciona isso na sua vida? Às vezes a gente tem recebido os dons, mas queremos que ele atinja proporções extensas. Olha o que diz esse texto. Ele não espera que o isopo atinja as proporções do cedro, nem a oliveira a altura de uma majestosa palmeira. Mas Deus ele quer usar o seu dom dentro do limite do seu dom. Às vezes a gente quer, e eu acho isso legal, eu acho bom esse desejo de querer mais, porque aí nós nos colocamos à disposição. Mas eu acho bonito na questão das missões. A gente vê pessoas que vão fazer missões em outras áreas do mundo, mas eu acho lindo as pessoas que fazem a missão dentro de casa. Ela não precisa estar longe para fazer a missão, porque a missão está dentro dela. Então, aonde tem alguém que não conhece a Deus, ela faz a missão. E às vezes a missão dela é um carinho, é um sorriso, é um olhar diferenciado. Tenho certeza que você, um dia, ao andar junto com a sua família, ao andar pelo bairro, ao andar entre os seus vizinhos, você viu alguém passando por uma dificuldade e você se colocou à disposição. Esta é a maneira que Deus tem usado você. Deus ele pode usar assim, como pode usar de outras maneiras. A questão é, o jardim de Deus tem diversas plantas.
O jardim de Deus não tem só palmeiras. O jardim de Deus não tem só cedros. O jardim de Deus, ele tem grama, ele tem insetos, tem plantas, tem árvores gigantescas, tem árvores frutíferas, árvores que não dão frutos, mas são árvores nessa linha de pensamento do jardim de Deus que são diferentes em seus dons. E somente elas juntas completam o jardim. Se você lembrar lá do jardim do Éden, nem todas as árvores eram frutíferas, mas todas elas tinham a sua importância. Em relação aos dons, é a mesma coisa. Talvez o seu dom não seja tão expansivo como outros dons de outras pessoas, mas nem por isso deixa de ser tão importante para a causa do Senhor. Por que que Deus ele relembra a gente isso e por que que isso é importante de ser falado? Para que nós entendamos o quão importante nós somos para a causa do Senhor. Nós não somos pessoas que precisamos ficar apenas ali escondidos. Não. O propósito de Deus, quando Ele entrega esses dons, não é para glorificar aquele que tem o dom, não é para enaltecer o homem, mas para exaltar a quem? O Redentor do mundo. Quando Deus ele dá os dons é para que nós possamos apresentar a Cristo. Se os dons que a gente tem não estão sendo usados para apresentar a Cristo, lembra, é um dom que a gente está escondendo. É algo que a gente está guardando e usando para a nossa própria vontade. E tudo que a gente faz da nossa própria vontade, de maneira egoísta, ela não tem a função e não tem a extensão que deveria ter. Vamos repetir essa parte. O propósito, quando Deus outorga os dons, não é glorificar aquele que tem o dom, não é para enaltecer o ser humano, mas para exaltar o Redentor do mundo. Dons diferentes são concedidos a pessoas diferentes, para que todos sintam necessidades um dos outros e unidos possamos seguir com o trabalho do Senhor. Ontem nós falamos sobre você encontrar o seu dom. Compartilhei o link com vocês lá no grupo das nossas igrejas. Se você ainda não fez o teste dos dons, faça, mas dá uma olhada. Estude os dons que a Escritura nos mostra. Livro de Romanos, livro de Efésios, livro de Coríntios, ele mostra diversos dons. Leia quais são esses dons, veja como que eles devem ser trabalhados, veja onde você se destaca. Converse com algumas pessoas que já tenham esses dons, mas principalmente, ore e peça para que Deus revele para você qual é o dom que Ele quer que você use. Às vezes, você acha que você tem um dom maravilhoso, e sim, você talvez tenha esse dom, tenha esse talento natural, mas Deus quer te usar de alguma maneira diferente. Quando nós oramos a Deus e pedimos para que Ele revele, nós demonstramos a humildade e a aceitação da missão. Porque muitas vezes, se nós usamos aquilo apenas que nós achamos que temos, que somos bons, podemos ser levados a achar que somos nós, o nosso poder, a nossa força, que cumpre a missão. E hoje nós já vimos, ontem nós vimos e hoje complementamos de que os dons, eles são usados por Deus através de nós. Então tem que ser através de nós os dons. Tem que ser da maneira que Deus ele deseja usar cada um de vocês, cada um de nós. Qual dom você gostaria que o Espírito Santo concedesse ou desenvolvesse na sua vida? Você já parou para pedir para Deus isso? Escreva em suas orações e com humildade peça a ajuda para que você possa servir por meio dos dons que você tem pedido a Deus. Peça que você tenha a oportunidade de utilizar esses dons. Peça para que Deus desafie você a colocar esses dons. Eu lembro de uma vez que algumas pessoas, a gente sempre pergunta, todos os anos eu pergunto, quem gosta de pregar. E algumas pessoas levantam a mão e falam, eu gostaria de pregar. E aí nós tivemos uma vez uma criança, um jovem, que ele queria pregar, e nós temos as quartas kids, e foi concedido o espaço para que ele pregasse na quarta kids. E depois daquele momento que ele pregou, ele já pregou acho que mais 2 ou 3 vezes. Então, assim, Deus tem utilizado numa criança pequena o dom de pregar, porque o sonho dele era de que um dia Deus o usasse como um grande pregador. E Deus já está usando, ainda pequeno, como um grande pregador. E você tem colocado o seu dom à prova
tem colocado o seu dom nas mãos de Deus para você poder também levar a mensagem? Quer seja pregando, quer seja cantando, quer seja sorrindo, quer seja cumprimentando, quer seja entregando um folheto, quer seja desejando um bom sábado, quer ser orando por alguém. Independente de qual seja o seu dom, o importante é coloque-o em ação. Coloque seu dom em ação, para que Deus ele possa, através de você, conceder para que mais pessoas conheçam o Evangelho. Os nossos motivos de oração desse dia é que você possa orar por um reavivamento impulsionado pela oração, pelo estudo da Bíblia e pelo uso dos dons espirituais. Nós sempre pedimos para que Deus batize a igreja, que o Espírito Santo seja derramado, para que tenhamos um reavivamento. Mas se nós não orarmos, estudarmos a palavra e estivermos dispostos a ser usados, esse dom não, esse reavivamento não vai acontecer. O do reavivamento não é algo que Deus vai fazer de maneira miraculosa, e ele pode fazê-lo, claro, mas ele quer que você seja utilizado. E o outro dos nossos motivos de oração é para que a igreja reconheça e valorize a diversidade dos dons espirituais concedidos a Deus para o seu povo. Isso quer dizer que muitas vezes a liderança ela precisa reconhecer que os dons eles são dados aos líderes, aos que não são líderes, aos pequenos, aos velhos, a todos da igreja. Todos na igreja têm dons e nós precisamos aprender a valorizar essa diversidade, para que assim Deus nos use e nos capacite a colocar à prova esses dons. Ore para que a nossa igreja tenha um reavivamento. Ore para que a nossa igreja ela seja usada pelo Espírito Santo. Nós estamos no tempo do fim, a gente sabe disso. E nós estamos estudando o Espírito Santo exatamente porque sabemos que o tempo do fim está chegando. Se você olhar o mundo, conforme tem acontecido, as coisas estão piorando, se agravando. E tantas pessoas ainda não conhecem a mensagem. Permita que você seja usado para levar a mensagem de Deus a outras pessoas. Permita que o seu dom seja utilizado para a causa de Deus. E aí o desafio de hoje é converse com esses 5 amigos que você já tem orado desde o primeiro dia, que você já fez uma oração, já mandou um vídeo, já conversou com ele. Agora a sua conversa de hoje ela vai ser um pouco mais intencional. Você vai falar sobre a certeza da salvação. Mas a mais importante ali é que essa conversa ela possa ser o seu testemunho. Quando você foi alcançado por Cristo, como é que foi a mudança da sua vida? Conte para esse amigo como que Deus fez a mudança em você, como que Deus ele trabalhou em você, e tenha certeza que é assim que nós vamos cumprir parte da missão. Deus ele nos chamou para ser testemunhas. Então, hoje, seja testemunha de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe a cada dia, que Deus nos ajude a continuar fazendo a vontade dele.